Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu voltei pra falar com vocês. Eu tô aqui escondida no ar-condicionado, tá tudo fechado, tá vendo? Não é o meu estúdio, não é o meu lugar. Mas aqui lá não tem ar-condicionado, não tem ventilador, eu tive que fugir pra cá. Bom, vamos lá. Em 2006, eu não tinha ainda muito certo o que eu ia fazer de graduação. Quando eu era mais nova, eu queria fazer história. Aí depois eu mudei para educação física, porque eu gostava bastante. Aí depois a minha mãe falava para fazer jornalismo, meu pai também, porque eu sempre escrevia, eu tinha um blog. Na época até quando eu tinha um blog, ele concorreu para virar um livro. Eu fiquei acho que em 4º lugar, alguma coisa assim. E aí, muita geminiana com Sagitário, pra vocês me conhecerem, muitas opções e aí? Comecei a trabalhar um pouco mais o autoconhecimento, lendo alguns livros, e eu comecei a gostar das reflexões, das sensações, das nuances que vinham pra mim, e decidi fazer um curso de psicanalista clínico. Ele dura 1 ano e a gente parte assim do princípio da terapia do Freud. E eu amei. Falei, bom, vou fazer psicologia. Fiz aí logo depois assim que eu encerrei, já tava na carreira clínica, fui fazer psicologia, fiz 2 anos de psicologia. Tive uma matéria que chamava Bem-Estar entre os Humanos e os Animais. Eu falei, ixi, acho que eu tô no lugar errado. Fui fazer medicina veterinária. Aí no último ano, eu dou risada, gente, porque eu dei uma volta que vocês têm noção. No último ano da veterinária eu tive a mesma matéria, só que voltada assim, como os animais poderiam ajudar os processos das pessoas. Eu falei, bom, é isso que eu tenho que fazer, né? Não tem jeito. E voltei pra psicologia pra finalizar a psicologia. Então, veterinária eu me formei em 2017, no meio do ano. Como sempre, o barulhinho por aqui. E psicologia eu encerrei no meio de 2018. Bom, então vamos lá. Eu trabalhei muito mais tempo na psicologia como psicanalista clínica e depois na abordagem humanista. E há 4 anos já, eu tô mais focada na veterinária junto com a psicologia. Eu não deixei a psicologia de lado. Isso me traz um olhar muito grande, porque eu gosto muito de ver como os animais se refletem na vida das pessoas. Eu vejo assim, desde quando eu comecei a faculdade de veterinária para hoje, como mudou. Hoje a gente tem plano de saúde para animal. Hoje a gente tem sites que você vê quase um quarto decorado para o seu animalzinho. Você vê muito mais coisas que antes a gente só via ração, bolinha, um ossinho branco, aquele branquinho fininho, e olha lá, e caríssimo. Hoje a gente tem uma gama de como que eu posso falar pra vocês? Mas assim, de jeitos e formas de cuidar do seu animal e fazer com ele um processo terapêutico que antes a gente não via assim dessa forma. Então eu comecei falando pra vocês que eu ia falar de como é ser psicóloga, como que é tratar, né, as pessoas. Ser psicóloga é um desafio constante. Por quê? Vai chegar uma pessoa na minha frente com uma demanda, eu não sei qual que é essa demanda, pode ser X, e qual que é o meu principal foco? Eu, Valéria, tá? Tentar achar, reconstruir com aquela pessoa uma forma dela conseguir trazer pra essa situação novas maneiras de olhar, novas maneiras de ter compaixão, novas maneiras de conseguir se enxergar de outras formas.
e a gente conseguir tirar, né, julgamentos, culpa, cobrança, injustiças, sensações de abuso, porque muitas coisas a gente acaba sentindo por uma sensação só. Então, às vezes, por exemplo, vou abrir aqui pra vocês. Alguém fala mal de mim, isso para muitas pessoas não importa. Eu, Valéria, tenho sérios problemas com isso. Isso dispara pra mim várias coisas. Dispara que eu não sou amada, que eu não sou legal, que eu não fiz as coisas bem, que eu não sou quem é o melhor que eu poderia ser, porque se aquela pessoa tá falando mal, né? Que eu não mereço ter aquela convivência, ter aquele relacionamento, que eu não posso recomeçar nada porque eu sou fraca, sou frágil. Eu começo a eu uso bastante uma coisa que minha mãe me ensinou, que é o chicotinho assim nas costas, sabe? E começo a me punir e me policiar ainda mais, mas com um olhar não de acolhimento, de Valéria, vem cá, peraí, vê se você é tudo isso mesmo, tão errado assim, ou vamos ver. Não, eu vou pra me dar um sarrafo mesmo e eu me isolo. Eu tenho a tendência a me isolar. Então, quando eu vou buscar terapia, e as terapias que eu fiz, eu trabalhei muito isso, estou trabalhando isso, eu coloco isso muito em foco. Em algum momento lá atrás, eu me senti assim já, e hoje, adulta, quando alguém faz eu me sentir igual, dispara uma coisinha que tava lá atrás já, que eu não curei, é como se eu estivesse ainda com uma casquinha, sabe? E que a situação de hoje tira essa casquinha e sangra. E aí eu vejo sangrando e falo, putz, e agora? O que eu faço? Então, quando eu tô atendendo alguém, eu faço esse movimento. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Uma coisa que eu aprendi com a psicologia é que a gente não tem a cura de tudo, que a gente tem a sabedoria de tudo, que a gente tem, assim, sabe, a fórmula de tudo. Não, pelo contrário. A gente tem formas, meios e induções de tentar achar isso. Muita coisa a gente não vai achar. Eu já perdi essa expectativa. No começo da faculdade a gente sai, vamos curar todo mundo, que beleza e tal. Mas quando a gente vem pra realidade, a gente fala, opa, o buraco é mais embaixo. Não quer dizer que a gente não vá curar as pessoas, não quer dizer isso. Mas assim, não é com aquela empolgação e aquela sensação de agora eu tenho todas as fórmulas do mundo. A gente tem muitos pontos fracos, tanto como profissional, como paciente, né? Eu não gosto dessa palavra, vocês vão ver que eu vou brigar comigo o tempo todo. Como assistido. Porque assim, tem lacunas que às vezes passam desapercebido, mas o que é realmente a gente estar em terapia? É estar em movimento. Em movimento do quê? De se autoconhecer, de se autorrevelar e de ser sincero consigo mesmo. Eu acho que isso define bastante, eu acho que tem muito mais coisas. Eu vou aprofundar, eu vou fazer um parte 2 desse vídeo, tá? Pode deixar. Porque tem muito mais coisa envolvida nesse processo terapêutico. A gente tem que ter vontade de se ver, a gente tem que ter vontade de se enxergar, a gente tem que ter vontade de ser verdadeiro com a gente mesmo. Vai ter dias que a gente não vai ter vontade, e tudo bem também. E a gente tem que ter um terapeuta com a gente que tem a mesma vontade. Vamos se ver? Vamos se olhar? Vamos ser verdadeiro consigo mesmo? Vamos ver se a gente não tá perdendo alguma coisa por aqui, nesse caminho? E propor fórmulas de ação. Porque a gente se vê, às vezes, que nem o exemplo que eu dei pra vocês, de falarem mal de mim. Quando acontece comigo, eu me vejo sem reação. E aí, o terapeuta, ele pode me dar algumas fórmulas de
olha, você pode lidar assim, você pode lidar assado, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Veja se você não tá sendo o seu carrasco, se você não tá falando mais mal de você mesmo do que a pessoa, tá causando mais mal-estar você mesma com você do que a pessoa com você. Enfim, gente, assim, é uma profissão incrível. E aí, a parte que eu queria combinar com vocês de falar dos animais, por que eu vou fazer um parte 2? Hoje a gente tem já um universo que chama pet terapia. A pet terapia já tá virando lei. A ecoterapia já tá virando lei. Então, assim, o que é? A gente conseguiu usar os animais a favor do processo das pessoas. A gente tem mais, assim, propagado esse universo com crianças autistas, com crianças ABA, com crianças TEA, com crianças com problemas neurológicos. Mas a gente também tem o uso desses animais com adultos, com crianças, com jovens. Por quê? Os animais, eles melhoram a socialização, eles melhoram a coordenação, eles melhoram a sensibilidade, eles melhoram a sensação afetiva, eles melhoram comunicação. Então tem várias coisas envolvidas nesse tratamento que, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem mequetrefe, mas espero que vocês entendam. Antes no consultório a gente tinha muito para criança a ideia de colocar lá para pôr um desenho. Tá aqui uma folha, desenha aqui pra mim. Vamos ver o que vai acontecer com esse desenho. Hoje em dia eu posso entrar com um cachorrinho ou um porquinho no consultório. A criança vai demonstrar para mim muito mais coisas, muito mais sinais, muito mais fatores que eu possa diagnosticá-la ou possa dar um prognóstico, ou possa já entender como que é o universinho dela por conta de como ela vai estar ali com o animal, porque o animal ele tá sem barreiras. Os animais eles não têm barreiras com a gente, ele quer estar ali pra gente, ponto. Eu já vi uma animalzinha, uma cachorrinha que faleceu recentemente, que ela já tava com, se não me falha a memória, 9 aninhos. Todo ano ela participava de um evento que tinha ela era levada numa escola e nessa escola, né, ela passava o dia inteiro brincando com crianças e tudo. Era o chama de Dia Feliz, que era feito em Guarulhos. É feito em Guarulhos. O ano que vem vai ter de novo. E, gente, ela ficava numa felicidade. Ela corria pra lá, corria pra cá e gostava de um carinho aqui, gostava de um carinho ali. Eu vejo isso pelas minhas cachorras. Quando eu chego, parece que eu não fiquei nenhum minuto fora, que graças a Deus que eu cheguei, que elas só querem ficar, tanto que elas estão aqui atrás de mim. Elas querem ficar perto, ponto. Não importa se eu tô chorando, se eu tô gritando, se eu tô berrando, se eu tô gravando vídeo. Elas querem estar perto. E essa sensação me desarma. Porque eu não vou recusar uma coisa tão sincera. A gente tem eu vejo a gente como 3 camadas, né? A nossa parte física, a nossa parte emocional, a nossa parte, na verdade 4, a nossa parte espiritual e a nossa parte emocional. O animal, ele consegue envolver a gente nessas 4 partes e consegue fazer com que tenha um acesso muito rápido. Então a gente não tem uma cognição de peraí, deixa eu ver se eu quero ter alguma relação com esse animal. Peraí, deixa eu ver se eu quero. Não tem isso. A gente é um impulso. É um impulso carnal, é um impulso animal. É um impulso que a gente, como animal, tem com aquele animal também. E isso para um tratamento é muito interessante. É muito assim. Estão tendo cada vez mais estudos. Eu vou fazer a parte 2 falando mais desses estudos para vocês.
Mas assim, é uma coisa de sem medo, de enfrentamento e de poder dar palavras pra gente, poder dar sentidos pra gente que só o raciocínio, só o nosso mental, ele não consegue alcançar. Então eu acho muito interessante agora a gente poder também ter esse braço, que é trazer os animais pra perto. Eu também ouvi uma história, eu vou só pra fechar aqui com vocês, de um menino que ele nasceu com falta de oxigênio no cérebro e os médicos deram pra ele 2 anos de vida, mais ou menos, a previsão, porque o cérebro não ia aguentar sem oxigenação. E desde que ele começou a andar, os pais colocaram ele na ecoterapia. Ecoterapia eu trabalho com os cavalos, então é movimentação com cavalo e tudo mais. E gente, o menino hoje tá com 9 anos, ele fundou junto com os pais um instituto, ele já foi para vários estados do Brasil. Gente, quando eu vi essa história, minha voz tá até embargada, dá vontade de chorar. A potência. E o cavalo, diferente dos outros animais, não que os cachorros não tenham, os porquinhos não tenham e tudo, o cavalo ele consegue realmente captar o que você tá sentindo. Teve um trabalho social que eu fiz, e eu não tava muito bem nesse dia. A gente fez atendimentos para a população carente, eu adoro fazer isso, de instrução e tudo. E eu gosto de fazer meus atendimentos, às vezes até de médica veterinária, assim, psicológico também. Eu pergunto pra pessoa como você tá e tal, porque às vezes, aí outro parênteses aqui pra gente falar do próximo vídeo, às vezes o problema que o animal tem é um problema que o tutor tem. E aí a tutora comentou comigo, que legal que você tá mexendo no cavalo e tal, cuidou dele, tinha um cavalo nesse dia. Gente, teve uma hora que o cavalo, ele simplesmente, ele empurrou a minha mão assim, eu tava fazendo carinho nele, ele empurrou a minha mão, ele grudou, eu vou pôr pra vocês a foto, eu vou prender, mexer nesse YouTube, ele pôs a cabeça aqui em mim, e o dono chamando ele, porque ele precisava beber água e ir embora comer e tal. Ele grudou a testa dele aqui e ele ficou, juro pra vocês, ele ficou uns 5 minutos. E eu falei, nossa, ele sabe que eu não tô bem. Ele sabe, ele tá sentindo que eu não tô legal. E ele ficou, e ele ficou, e ele ficou. E foi lindo, foi lindo, foi lindo de sentir. Então, os cavalos têm isso. Eu sou realmente uma pessoa que acredita que os animais têm emoções, têm sentimentos, sim. Eu acho que tá sendo muito importante a era que a gente tá passando de mudança para perceber isso de fato, porque antes o animal ficava no quintal, lá fora de casa, e se estivesse com fome, se estivesse na chuva, se estivesse, enfim, condições precárias, ficava ali. Hoje já não. Hoje a gente tá mudando esse conceito, e mesmo quem não pode dar muito, às vezes eu vejo gente que não pode, não tem condição, às vezes dá mais até do que pode pelo animal, pela saúde e o bem-estar animal. Então eu trabalho muito com isso, o bem-estar e a saúde do ser humano e do animal. E eu queria deixar aqui o meu grande beijo pra vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa, em alguma reflexão. Do meu melhor aqui de coração pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo.